Portanto, o título, vocês percebem, né? É aquele hino que nós praticamente conhecemos, se na família está Jesus, e no fundo é uma reflexão sobre a verdadeira educação. Ora, a verdadeira educação é uma frase ou uma expressão perigosa de se usar, porque nós estamos todos a fazer uma jornada. E eu os vir aqui à frente e dizer, vou falar sobre a verdadeira educação, com o risco de alguém que está aí desse lado, em algum aspecto desta jornada, ter feito coisas diferentes, ou quiçá até estar um pouco mais à frente em alguns aspectos. E depois vão dizer, mas eles dizem isso, mas a minha experiência é outra. Portanto, eu queria deixar aqui isto claro, não é? Nós estamos numa jornada, tal como muitos de vocês estão numa jornada. E em alguns aspectos nós podemos estar uns 2 ou 3 degraus mais à frente, e noutros aspectos que estão vocês 10 ou 20 à nossa frente. Portanto, é justo dizer isto. A outra coisa que eu quero dizer é que a gente vai resumir aqui uma história grande numa hora. E na realidade isto não funciona assim. Demorou anos. E nós vamos saltar partes e às vezes parece que isto é tudo muito bonitinho. Mas não, há o ir à frente, há o voltar atrás, há o efeito do ioiô, não é? Vai e vem, há o Deus pedir, há o nós somos teimosos, há o nós virarmos as costas, queremos fazer por nós e depois Deus ter que voltar a falar connosco. Portanto, se ficarem com a impressão de que isto é tudo bonitinho, ficaram com a impressão errada. Ok? Muito bonitinho, ou seja, na sequência, né? No foi sem espinhas. Não foi sem espinhas. Ah, bem? Queres mais um coisa? Não? Então, em termos práticos, eu sou o Nuno. Eu sou a Joana. Eu sou a Rebeca. Abigail. Pronto. Sai a Nuno ou a Joana? É uma boa pergunta. Portanto, são as 4 pessoas que vocês têm nesta imagem e a família somos nós os 4. Mas nós gostávamos de chegar um bocadinho mais atrás. Portanto, aqui é uma boa pergunta. A Abigail sai à mãe ou sai ao pai? Há muita gente que hoje em dia diz que sai ao pai, mas olham para a foto, fica mais na dúvida se não sai à mãe, não é? Mas isto é o Nuno e a Joana naquela idade. E esta imagem eu vou começar por mim. Portanto, quem somos? Os pais. Eu, hoje em dia, sou médico, sou o pai da Rebeca e da Abigail, sou o marido da Joana, mas também tenho bagagem para trás. Eu nasci na Igreja Adventista, não é? Entre aspas, como nós costumamos dizer. Sou adventista de 3ª geração dos 2 lados da família. Do lado da minha mãe, os meus avós foram missionários em África. Do lado do meu pai, os meus avós, a minha avó, sobretudo, trabalhava muito como obreira bíblica, daquilo que eu me lembro. Portanto, esta é a bagagem que eu trago. Ou seja, isto não é uma coisa que começa quando elas nascem. Há toda uma experiência de igreja que vem de trás. E há muita aprendizagem, como alguém dizia hoje de manhã, que nós só por frequentarmos a igreja há coisas que vamos ouvindo. Mesmo que não as entendamos, vamos ouvindo. Então, eu sou a Joana e sou neta de um senhor que fundou uma igreja em Vila do Conde. Sou filha de pastor. Do lado da minha mãe, ela é a única que é adventista, mas do lado do meu pai, toda a família praticamente é adventista. E isto basicamente são as minhas raízes, é o que vem para trás. Também sou, portanto, obviamente, adventista de berço. E quer eu, quer o Nuno, tivemos uma educação tradicional desde pequeninos. Eu fui para a escola aos 6 meses e também, não é? Sim, deve ter sido mais ou menos, não me lembro. Não é? Se tinha 6, tinha 7. De nós, ele andou sempre em escolas público-privadas, tu andaste em privadas, públicas essencialmente, e eu estudei do 5º ao 9º ano numa escola adventista, na Escola Adventista de Lisboa. Tudo o resto também foi escolaridade pública. Depois, para além disto, está toda a dinâmica de envolvimento dentro da igreja. Não é? Portanto, eu frequentei algumas igrejas, depois a igreja onde eu passei mais tempo foi na igreja de Cascais. Nessa igreja fiz o percurso de um jovem adventista normal, frequentava os desbravadores, depois passei para as direções dos desbravadores, depois fiz um caminho dentro da juventude adventista, acabei por chegar a líder na juventude adventista, a estar envolvimento na organização dos acampamentos nacionais. Na igreja de Cascais tinha outras atividades, participava no coro, era monitor da escola sabatina, fazia parte da direção da escola sabatina numa determinada fase, fui ancião de igreja. Portanto, isto tudo enquanto estávamos nesta fase
da nossa adolescência, início de jovens adultos, não é? Sim, eu desbravadores só comecei a frequentar assim mais a sério a partir dos companheiros, porque na realidade antes disso os meus pais não me levavam propriamente aos clubes, portanto eu não participava, mas estou envolvida na igreja desde muito nova, como devem calcular, mas a partir dos 15 anos comecei a estar com as crianças e à frente das escolas sabatinas infantis. E agora, trazemos aqui um texto para contrastar com aquilo que dissemos até agora. E vocês conhecem este texto, no livro de Juízes, e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. E após ela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tão pouca obra que ele fizera em Israel. Conhecem este texto? A pergunta é, não havia conhecimento de Deus nenhum em Israel? No tempo dos Juízes. Isto é o livro dos Juízes. Não havia conhecimento nenhum de Deus em Israel? Havia, tanto que eles se afastavam-se e depois clamavam e vinha um juiz. Afastavam-se, clamavam, vinha um juiz. Eles não conheciam os 10 mandamentos? Conheciam os 10 mandamentos. Eles não tinham um santuário em Israel onde podiam ir adorar e sacrificar? Então porquê é que a inspiração do Espírito Santo diz uma geração que não conhece ao Senhor? Não? Não vivenciava. Não tinha uma relação, não é? Não tinha uma relação com Deus. E isto vai em direção àquilo que temos ouvido nos últimos dias, que é a minha capacidade de ter uma teoria da Bíblia ou de facto conhecer ao Senhor. No livro de Jó, depois de Deus falar com Jó, Jó vai dizer, até aqui tinha ouvido falar de ti e agora vi-te, agora conheço-te. E era o que faltava aqui. Mas como é que se passou de um ponto para o outro? E isso leva-nos, se calhar, à questão seguinte, que é esta questão da verdadeira educação. A Joana usa muito uma ilustração, não foste tu que fizeste com ela, não é? Mas tu leste alguns, que é a história... Quem é que conhece a história do Asterix e do Obelix? Então, como é que se chama o efeito? É o efeito Obelix. Queres explicar? Então, como vocês sabem, a história do Obelix é que ele caiu no caldeirão da poção mágica quando era pequenino e, portanto, não precisava de beber mais. E é muitas vezes o que a nossa igreja acha que acontece com as nossas crianças. Elas caem no caldeirão. O cair no caldeirão é o nascer na igreja. Exatamente. E o portanto, elas assumir... caíram desde berço no caldeirão. Não precisam de mais porque já caíram no caldeirão. Ou seja, assume-se à partida, porque estamos no meio da igreja, que a igreja vai ter o trabalho de educar espiritualmente as nossas crianças, os nossos jovens, e depois os pais podem estar ocupados com os seus outros afazeres. Não é só os pais, não é? Os pais, e seja qual for a estrutura. E isso leva-nos a esta situação, que é quando toda a gente está ocupada com outra coisa e as crianças imitam os comportamentos dos pais, eles podem continuar a saber quais são os 10 mandamentos e dizer a Tora toda de cor e ainda assim não conhecem ao Senhor. E é que esta era um bocadinho a nossa realidade também. Estávamos hiper envolvidos dentro das atividades da igreja, com cargos na igreja, a fazê-los e desempenhá-los o melhor que sabíamos, mas o texto ontem à noite dizia... Foi ontem à noite? Foi ontem à noite. O texto dizia, se o Espírito Santo agora fosse retirado da terra, 95% continuava a acontecer tudo exatamente da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. E, de certa maneira, era o que se passava connosco. A gente ia para a igreja, na nossa força, fazer as nossas atividades, na nossa mentalidade, na nossa visão das coisas. E no resto da semana éramos perfeitamente seculares. E isto leva-nos a outra pergunta. Verdadeira educação? Se estamos a falar de verdadeira educação, o que é que isto implica por inerência? Que há uma falsa educação. Não há meio termo. Há um Deus e há um adversário de Deus. Há uma verdade e uma contrafação da verdade. E quanto melhor for esta contrafação da verdade, mais ela é vendida como sendo a verdade honesta. E é isto que é a pergunta. Há uma verdadeira educação? Sim, porque Deus a quer providenciar. Mas se existe uma verdadeira, tem que, por inerência, para a palavra que lá está não ser um exagero, haver uma falsa. E no conceito do grande conflito, esta é a base de tudo. Porque Satanás
está em guerra com Deus. Qualquer um dos lados do conflito quer armar os seus guerreiros, quer formar o seu exército. E forma o seu exército de acordo com a sua filosofia. Se eu tiver uma filosofia de guerrilha, o meu exército vai aprender a fazer guerrilha. Se eu tiver uma filosofia de guerra organizada, eu ensino os meus soldados a terem uma regra organizada. Se eu quiser que os meus soldados sejam corretos, eu vou dizer que quando tomarem prisioneiros não os maltratam. Mas se eu quiser que eles sejam incorretos, digo, depois de os apanharem, maltratem-nos, pilhem tudo, levem para trás. Estão a perceber? É tudo uma questão de educação dos seus soldados. E o diabo não anda a dormir. Nós às vezes achamos que ele anda e relaxamos a este ponto. Mas o diabo não anda a dormir. E, portanto, a falsa educação existe ao lado da verdadeira educação, no tempo completo. E quem é que conhece esta frase? Ok, então, agora, como nunca antes, precisamos de compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isto, jamais teremos lugar no reino de Deus. Então, agora sim, quantos conhecem? Agora já todos conhecem. Esta frase é no mínimo assustadora. Quando nós nos cruzamos com ela a primeira vez, ficámos assim um bocadinho em choque. Nós precisamos mesmo de perceber o que é que isto é e o que é que isto significa, porque é tão grave quanto jamais teremos lugar no reino de Deus. E então começámos verdadeiramente a querer pesquisar mais e aprender mais sobre o assunto, mas vamos falar-vos um bocadinho da nossa história e como é que nós acabámos por nos cruzar com esta frase. Então, em termos práticos, agora passando diretamente para a história, isto começa num período sensível, que é com o nascimento da Rebeca, que é a mais velha, e faz de certa maneira, quando eu recapitulo a história, pensar como Enoque, não é? Que andava com Deus, mas depois teve o filho e depois é que andou mesmo com Deus. E eu acredito que, no nosso caso, a parentalidade colocou-nos numa fase sensível, em que tínhamos mais disponibilidade para estarmos preocupados com algumas coisas, nomeadamente com a educação. E nesta fase sensível, Deus inspirou o pastor da igreja, na altura, que por acaso está aqui, o pastor Samuel, a convidar um palestrante para ir fazer uma semana de oração a Cascais. E esse palestrante foi fazer um conjunto de palestras que nos abriram a mente para, ok, estamos a ver isto numa perspectiva completamente errada. Estamos a viver a nossa vida a achar que estamos a andar para a frente, mas na realidade estamos estagnados no mesmo sítio a achar que estamos a fazer algo de bem. Estávamos sensíveis à informação neste momento. Portanto, apesar de nós virmos de um percurso que vem de trás, e obviamente que vimos a aprender coisas na igreja desde sempre, e apesar de termos tido experiências positivas na nossa vida para trás, e obviamente que isto não é negligenciável, é neste momento que a gente marca a diferença. É o momento em que a Rebeca nasce, nós ficamos sensíveis e ao mesmo tempo vem um palestrante dizer-nos, calma, isto é diferente. A maneira como nós nos educamos, a maneira como nós praticamos atividades ou desfrutamos do dia-a-dia, não é bem aquilo que é o ideal de Deus. E nós estávamos sensíveis para este ponto. Digamos assim, até este ponto, nós tínhamos recebido formação na igreja, conhecíamos as histórias da Bíblia, conhecíamos aquelas coisas todas, não é? Mas a nossa educação tinha sido claramente formatada pelos padrões do mundo. E então foi, pelo menos é aqui que nós temos o marco de Deus ter começado a trabalhar em nós a verdadeira educação. Ou por outras palavras, nós tínhamos sido educados no exército errado, mas por alguma razão havia uma voz que vinha ter connosco e dizia assim, torna-te um traidor. Torna-te um traidor neste exército, anda para o outro. E esta era a fase em que nós estávamos sensíveis para nos tornarmos traidores daquilo em que tínhamos crescido e com o que tínhamos sido educados. E o primeiro passo não tem nada a ver com a educação. Ou tem tudo a ver com a educação. E está aqui de propósito porque nós tornámos-nos vegetarianos logo a seguir essas palestras. E isto é muito importante porque nós pensamos em educação e se calhar a maior parte das pessoas que está aqui e vê que a gente tem 2 filhas está a pensar como é que eles educam as filhas deles. Mas a educação não é sobre educar as crianças. A educação é sobre Deus educar-me a mim. Educar a Joana e educar a cada um de vocês.
E é no vosso processo de educação que vocês eventualmente têm a possibilidade de educar os vossos filhos de uma maneira diferente. Portanto, nós tivemos que começar numa fase de ser reeducados. E isto para mim é um passo importante. Não é o passo que se calhar cada um de vocês tem que fazer, mas para mim é pertinente ver aqui paralelismos. O povo de Israel saiu do Egito e a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi tornar-se vegetarianos. Antes de receberem os 10 mandamentos, receberam o maná. Portanto, tornaram-se vegetarianos, não é? O Daniel vai para a Babilónia e numa terra que teoricamente é hostil, é vegetariano. O João Batista, com a noção da sua missão de profeta, é vegetariano. E Jesus Cristo começa a redenção do mundo lutando contra o apetite, contra aquilo que tinha levado o mundo a cair abaixo, com Eva a comer do fruto, é contra o apetite. E nós sabemos, pelo Espírito de Profecia, né, que o Espírito Santo pode trabalhar melhor em nós quando a nossa mente está bem alimentada, bem nutrida, não é? E o nosso físico está disponível para receber o Espírito de Deus. Agora, isto ainda é pertinente por outra coisa, é que Deus diz-nos, faz uma coisa, Ele não nos vai levar mais para a frente enquanto nós não fizermos a coisa que Ele nos pediu cá atrás. Nós não vamos avançar pelos corredores da casa fora enquanto não acendermos o primeiro interruptor. E vocês não estão bem a ver. A Joana aqui já tinha tido uma fase em que era vegetariana e agora só comia peixe. Mas agora é um carnívoro. Daqueles que vocês imaginam os carnívoros, não é? Era do género tipo, são três bifes? São 3 bifes. Dá para vir o quarto? Não é? Vamos comer fora? É carne. E eu comia fora todos os dias, porque eu almoçava no hospital todos os dias. Então, eu não era vegetariano, comia carne todos os dias. Então, no dia em que eu cheguei a casa e disse assim à Joana, vamos ser vegetarianos, eu acho que ela deve ter ficado assim, tipo, o que é que se está aqui a passar? Não, eu louvei a Deus, atenção. Mas qualquer pessoa que me conhecesse dizia assim, houve aqui um fusível que pifou. Mas na realidade começa aqui, começa com Deus a dizer assim, larga qualquer coisa que te é muito próximo. Larga qualquer coisa com o qual tu estás muito perto e com o qual tu achas que não consegues largar. Quantas pessoas vocês, para os que são aqui vegetarianos, para os outros não interessa, para os que são aqui vegetarianos, e já falaram a pessoas que não são vegetarianas de serem vegetarianos, quantos é que vocês conhecem que já disseram, não consigo viver sem carne? Portanto, isto é a nossa percepção, não consigo viver sem carne. E quando Deus diz, larga isto, a primeira reação é, e o frango no churrasco? E a picanha? Seja o que for, pensem naquilo que vocês gostam. E é um passo importante. Largar uma coisa que é tão básica quanto a alimentação é um passo importante. E este slide entra aqui, claro que os próximos slides vão ter muito a ver com elas, e se calhar é por isso que vocês vieram aqui assistir, mas este slide está aqui exatamente por causa disto. O processo da educação começa com a reeducação de nós mesmos. E nenhuma destas coisas vieram sem batalhas, porque quando ele resolveu tornar-se vegetariano, vocês não imaginam a reação da família. Exato. Seguimos. Seguimos. Ok. Mas não era vegetariano. Eu não era vegetariano e o resto da família não era vegetariano. Eu hoje de manhã comentei isso com o Cristina, porque nós adventistas, eu sou adventista também desde que nasci, e sendo adventista desde que nasci, tenho restrições alimentares desde que nasci. E nós estamos aqui e sabemos perfeitamente isso. Nós somos extremamente críticos. Nós somos mais críticos com alguém que tem outro tipo de alimentação, que não a que nós é que sabemos e achamos que estamos bem, do que aqueles que são do mundo. É a experiência que eu tenho tido. Porque, por motivos de saúde, a minha alimentação neste momento ainda está mais restrita e a reação que eu tenho dos adventistas é muito pior. Qualquer colega de trabalho que não é adventista e que aceita e faz em prol de. Às vezes devemos pensar um bocadinho em respeitar o outro. Sim, eu depois posso explicar um bocadinho melhor, não sei quem é que faz a pergunta, mas pronto, eu depois posso explicar um bocadinho melhor os parâmetros, não é fácil. Bom, então, quando a Rebeca nasceu, eu sou educadora de infância de profissão e fiquei durante a licença em casa e eu sabia uma coisa, é que nos berçários os bebés não são minimamente estimulados e normalmente estão em ambientes não desejáveis. E então havia uma coisa que eu sabia, que eu não queria que ela tivesse que ir para o berçário aos 4, 5, 6 meses, eu sabia que não queria isso. E então falei com o Nuno
estudámos as nossas opções e eu pedi-lhe para ficar com ela até ao primeiro ano de vida. Ou seja, quando ela entrasse já não iria para um berçário, iria para a creche, não ia, portanto, estar dentro daquelas condições que eu sabia que não eram boas para ela. Agora, se vocês souberem alguma coisa sobre educação, ou leram um livro de educação ou orientação da criança, em lado nenhum aparece uma métrica que é 1 ano de vida. Nunca aparece 1 ano. Mas Deus estava-nos a conduzir pela mão Sim. para um sítio onde Ele nos queria conduzir, sem nós ainda estarmos a perceber o caminho que Ele queria que nós fizéssemos. Portanto, Ele pegou na nossa mão e disse assim, ok, o que tu sabes neste momento é que pôr uma criança aos 6 meses num berçário não vai ser bom. É um atentado. Então vamos ver se te estimulamos a deixar a criança em casa até 1 ano. E foi isto que na prática aconteceu, né? A Joana decidiu ficar com 1 ano. E depois, esse ano surgiu e começou a haver um bocadinho mais de tempo. E quando houve um bocadinho mais de tempo, então sim, em virtude desta fase sensível, as leituras que se calhar até àquela altura já tinham sido lidas, eu lembro-me de ter lido o livro de educação aos meus, sei lá, 17, 18 anos, e havia coisas que não faziam sentido nenhum. Ou melhor dizendo, não faziam sentido na medida em que não me diziam nada. Faziam sentido, mas não me diziam nada. Não ficaram registadas emocionalmente e, portanto, eu não me lembrava delas. Nesta altura, os textos começam a ganhar uma cor diferente, não é? E eu ficando em casa passei a ter mais tempo e eu tinha um bebê relativamente calmo, então eu tinha tempo para ler. E apesar de eu ser educadora de infância, eu nunca tinha pegado na orientação da criança, eu nunca tinha pegado no livro de educação, nada disso. Conselhos para as pessoas, nunca tinha pegado em nenhum desses livros. Então era tudo uma novidade para mim e eu bebia daquilo sedenta. Então comecei a aprender muita coisa naquele ano com a Rebeca em casa. Só que depois nasceu a Abigail, elas têm apenas 19 meses de diferença, e nesta altura eu já tinha lido os 3 anos. Então, como já tinha lido os 3 anos, eu dizia, pô, não... Tinhas lido sobre os 3 anos? Sobre estar com eles até aos 3 anos comigo. E então eu dizia, pô, Nuno, ok, a Rebeca está a crescer, mas agora tenho a Abigail, pelo menos até aos 3 anos da Abigail, eu vou ficar com elas em casa. Portanto, era mais ou menos este o plano neste momento. Portanto, vocês conhecem o texto, que diz que até aos 3 anos é importante a criança estar com a mãe, né? Pelo menos esta métrica obrigatória. Agora façam as contas, elas têm 1 ano e meio de diferença. Se a pequenina vai ter que estar até aos 3 anos com a mãe, a mais velha vai estar com a mãe até aos 4 e meio. Porque o nosso raciocínio é, se estás em casa com uma, não há razão para não teres a outra. Tipo, é uma questão lógica, né? Mas depois agora pensem a seguir. Aos 4 anos e meio, vocês podem dizer, vou pô-la agora na creche, não é? Mas depois era injusto, então a mais nova, então a mais velha teve direito a 4 anos e meio com a mãe e a mais nova só vai ter direito a 3 anos. Há aqui um grau de injustiça. Então a mais velha, a mais nova tem que ficar pelo menos até aos 4 e meio. Mas se a mais nova ficar até aos 4 e meio, a mais velha vai ter 6, que é a idade de entrar para a primária. Não é? Conclusão, porque esta nasce, então fico com elas até à primária. Passou de 1 ano para 6 anos assim automaticamente. E ainda por mais, eu tinha formação no assunto. Portanto, eu estava tranquila e com as costas muito quentes. Exato, que é educadora de infância, não é? Portanto, é nesta fase que Deus nos dá tempo para aprender. Portanto, nós sabíamos muita coisa em virtude de vivência de igreja, uma meditação nos desbravadores, um culto pregado na igreja, um culto que até nós eventualmente podíamos pregar e, portanto, tínhamos acesso a alguma informação, mas, mais uma vez, a informação só faz sentido quando a vivência começa a alinhar-se com aquilo que Deus quer. Tudo o resto é só teoria, sem impacto prático real. E aqui começamos a ter tempo. E, sobretudo, quem está a ter mesmo tempo e quem está a ser o motor desta revolução é a Joana. Porque ela é que está em casa. Eu estou a trabalhar que nem um moro. Vocês não estão bem a ver. Eu estou a chegar a casa e a Joana está-me a dizer assim, olha, li isto, eu li aquilo, eu li o outro. E eu, fixe. Mas eu estou a trabalhar que nem um moro. Eu estava a tirar a especialidade na altura. E, portanto, tirar a especialidade era horas no hospital, em cima de horas no hospital. A minha regra era de manhã à noite, segunda à sexta. E às vezes eu trabalhava aos fins de semana. Portanto, eu estava completamente tapadinho no hospital. E o tempo a passar, e a Joana a ler, e a descobrir coisas. E algumas delas, ela vai começando a partilhar comigo. Portanto, Isto são os 3 anos, portanto, os primeiros 3 anos que eu fiz com elas. E algumas atividades que elas foram fazendo, com a Joana a dinamizar em casa.
Não, é esse. É. Sim. E depois começo a descobrir mais sobre educação, né? E no Orientação da Criança eu descubro os 4 pilares da educação e começo a tentar pesquisar mais e aprender mais sobre este assunto. E é um bocadinho neste sentido que nós vamos começar a ser confrontados com a ideia de que não as vamos pôr na escola. Pelo menos não as vamos pôr na escola secular. Escola adventista, para nós, naquela altura, não era execuível, porque nós morávamos em Cascais e estar a correr de manhã cedo para Lisboa para as ir levar à escola adventista não fazia sentido, até porque ia para o meio da cidade quando elas estavam a viver mais fora da cidade, não é? Então, nada disso estava a fazer muito sentido. Então, nós lemos na Orientação da Criança que era uma boa ideia ter escolas de igreja. E estudei essa opção, estudei as questões todas ligadas com a burocracia, com as leis, com tudo. Arranjei as condições necessárias na altura que eventualmente podiam proporcionar isso e apresentei o projeto à Igreja de Cascais, mas não teve aderência, portanto essa ideia ficou arrumada para canto e então pusemos a pensar, então e agora? Nós não as queremos pôr numa escola pública secular normal, também não queremos uma escola privada secular, tínhamos lido que nem as escolas de outras denominações seriam o ideal para as nossas filhas. Então e agora? O que é que nós fazemos? Nunca tínhamos ouvido falar de homeschooling na vida, meus queridos. Exato. Nunca. Entretanto, só dizer aqui os 4 pilares que a Joana estava a dizer, estão representados aqui, os 4 pilares da verdadeira educação, a Bíblia, a natureza, o trabalho útil e as experiências da vida. São os 4 pilares da verdadeira educação. Então nós agora estamos numa fase em que não temos opções, reparem nisto. As miúdas estão a crescer e eventualmente temos que começar a pensar na escola para elas e a nossa mente está presa àquilo que é a nossa história passada, que é, eu fui para uma escolinha, estive sentado na mesinha da escola, estive a aprender com o professor sentado à minha frente, eles debitaram uma informação, eu ia para casa brincar, fazia uns trabalhos de casa quando me apetecia, depois de vez em quando havia um teste, portanto eu na véspera estudava, fazia o teste, é assim que funciona a educação, toda a gente passou por isso, não é? Quem disser o contrário está a mentir. Toda a gente estuda na véspera do teste para fazer o teste, não é? Toda a gente sabe isso. Então nós nesta fase não temos opções. Não temos opções, reparem. Não é para pôr numa escola pública. Não é para pôr na escola pública. Não é para pôr numa escola privada de outra denominação. Não é para pôr numa escola privada secular. E não temos condições para as levar à escola adventista, porque a escola adventista é 1 hora para lá chegar de manhã para dentro da cidade, voltar a Joana a sair, porque o trabalho dela, se ela voltasse para o trabalho que tinha, era outra vez em Cascais, ao final do dia voltar a ir para o meio da cidade com o trânsito todo e voltar a sair de casa pelo trânsito da cidade sair. Portanto, iam ser 3 horas por dia queimadas só em trânsito, no mínimo. Isto não era prático para ter a gente. Então a gente não tinha opções. Ora, reparem, nós chegámos àquela fase em que, e agora? E agora? E de repente, alguns de vocês conhecerão um senhor chamado Beto Pereira da Silva, e este senhor Beto Pereira da Silva, que é um excelente amigo meu, diz-me assim... E que era quem estava a seguir as pequeninas. Exato, e era ele que acompanhava as miúdas, vai-me dizer assim, olha, a Nancy e o Ruben, que é a filha e o genro, uma das filhas, aliás, vão estar cá, agora para a época do Natal, isto numa determinada altura, e eles fazem homeschooling. Se calhar vocês deviam vir falar com eles e perceber o que é isto do homeschooling e se isto faz sentido ou não faz sentido para vocês. E eu estou assim, home quê? School aonde? Isto não parecia fazer sentido nenhum. Mas a verdade é que eles iam estar lá, nós íamos ter tempo e fomos lá passar o dia com eles. E a Joana então pôs-se a falar com a Nancy, perguntas e perguntas e perguntas e perguntas e perguntas, e saímos de lá com a ideia de isto existe, isto afinal do homeschooling existe. Nós nunca tínhamos ouvido falar nisto propriamente dito, mas isto do homeschooling existe. E fui para casa e fui estudar melhor, porque uma coisa é alguém dizer, eu faço com os meus filhos, mas na altura eles viviam no Canadá. Isto se calhar é sequer legal em Portugal? Pode-se fazer? Como é que se pode fazer? Faz sentido? Qual é o enquadramento? Quais são os resultados disto? E os miúdos que fazem homeschooling, estão bem ou não estão bem? Isto pode ser uma ideia muito gira, mas depois os resultados serem catastróficos. Fomos para casa. E eu pus-me a investigar e começámos a ver que aquilo na realidade não era nenhum bicho-papão. E a Joana teve uma ideia peregrina, que foi fazer com a Rebeca, que era a mais velha, aquilo que a Nancy estava a fazer com a filha dela, portanto a Rebeca, que era a mais velha, com os seus 4 anos,
aquilo que a Nancy estava a fazer com a filha com 15. Não, mas havia uma razão, porque nós percebemos que existe muita oferta em inglês e quase nenhuma em português. E então, o que nós achámos foi, bom, se nós queremos fazer eventualmente um programa deste género com a criança, ela tem que perceber inglês, ela tem que compreender o que vai fazer, não é? E então, o programa que a Nancy usava com a filha era, as aulas eram dadas por televisão, com os professores a darem as aulas. E eu resolvi experimentar com a Rebeca com 4 anos. Pronto, posso-vos dizer que é assim, nós aprendemos com os nossos erros. Pela graça de Deus, o meu erro demorou 3 dias e mandei tudo de volta para a América. Para perceber que não é de certeza isto que Deus quer. Deus não quer uma criança sentada 5 horas por dia em frente à televisão, a ouvir um professor que está não sei onde e a não poder interagir. Acabou, não pode ser por aqui o caminho, vamos pesquisar outra opção. Pronto, isto só para vos dizer que esta caminhada tem muitos altos e baixos e nós aprendemos com os nossos erros e temos que ser sensíveis que nem sempre a experiência do outro tem que ser igual à minha experiência. Ou vice-versa, não é? E uma lição muito importante que é uma ferramenta que pode ser perfeitamente útil Numa fase da vida? aos 15 anos ou aos 18 anos, pode ser a maior desgraça aos 4 ou 5 anos de idade. E nós não tivemos a percepção da asneira que íamos fazer. Mandámos vir todo o material dos Estados Unidos, trabalhámos o material 3 dias e dissemos, isto é o caos. Manda para trás. Volta tudo para os Estados Unidos. Mas fizemos-lo. O que é importante aqui, também há aqui uma lição importante, que é, se vocês perceberem que estão no caminho errado, não tenham medo de virar as costas ao que estão a fazer e voltarem para o caminho certo. Porque os erros fazem parte da nossa teimosia, muitas vezes, como seres humanos. Posto isto, eu resolvi voltar àquilo que eu sabia fazer, não é? Porque para todos os efeitos ela ainda só tinha 4 anos, e então comecei a utilizar uma metodologia que nós usamos muito no Jardim de Infância, que é a metodologia de trabalho de projeto, e comecei a trabalhar por projetos, ia atrás das dúvidas delas, dos interesses, íamos pesquisar e aprofundar as nossas ideias, assim desta forma. Era assim que íamos trabalhando até elas fazerem 6 anos, não é? Até a mais velha fazer 6 anos. E depois, não sei se temos mais alguns slides dos currículos. Pronto, depois o tempo evoluiu e a gente não tem mais nenhum slide sobre isto, mas depois, à medida que elas foram crescendo, fomos introduzindo mais conteúdo académico clássico, com currículos com livros e coisas desse género, mas coisas que já depois eram melhores para a fase em que elas estavam e que lhes permitiam, de facto, comer um bocadinho mais sólido do que não só o leite. Não é? E a seguir, vem mais qualquer coisa que Deus nos pede. E isto é o interessante da jornada da verdadeira educação. É que Deus não te diz, hoje, onde é que espero que tu estejas daqui a 50 anos? E seria um peso demasiado grande em cima dos nossos ombros e nós íamos quebrar. Deus diz, olha, tu hoje tens energia para dar este pequeno passo e é isto que eu te vou pedir. Mas quando tiveres dado esse pequeno passo, estejam confiantes que Deus vos vai dizer qual é o pequeno passo que vem a seguir. E depois o outro, e depois o outro. E até na altura, estava eu a trabalhar que nem me desenhava no hospital e a Joana diz-me assim, olha, li um livrinho muito interessante. Portanto, nós morávamos num sítio interessante em termos urbanísticos, por assim dizer, perto do mar, perto da serra. Eu trabalhava no meio da cidade e achávamos que estávamos a fazer a melhor coisa toda. Já éramos vegetarianos, maus vegetarianos, à nossa percepção da altura, muito maus vegetarianos, mas vegetarianos. Portanto, a nossa noção de vegetarianismo era não come carne. Estamos a ver? Não tinha nada a ver com alimentação saudável, era só não come carne. E as miúdas estavam em casa, estávamos no caminho certo e de repente cá isto, vida no campo. E a Joana diz assim, olha, eu li isto e acho que tu devias de ler porque Deus acho que nos está a mandar para o campo. E eu olhei para ela e disse, deixa para trás. Eu tinha pelo menos mais 2 anos de formação na cidade nesta altura. E eu não podia trocar a formação de sítio. Mas isso não quer dizer que Deus não pudesse estar a dizer para onde é que queres que tu comeces a olhar daqui a 2 anos. Portanto, eu ignorei isto. A Joana voltou a abordar o assunto 2 ou 3 dias depois. Eu voltei a ignorar e ela resolveu o assunto bem. Quem já pegou neste livro sabe que o livro é um livreto pequenino. A Joana resolveu o problema bem. Chegou, pôs em cima da minha mesinha de cabeceira e disse assim, lê por ti. Não preciso de ser eu a dizer-te. Lê por ti e vê o que é que Deus está a dizer. E eu li. E depois de ler, torna-se claro, não é? Se Deus diz e nós queremos fazer a vontade de Deus, torna-se quase obrigatório. Não era naquele momento, mas começou-nos a pôr a mente para o que tínhamos que fazer
um pouco mais à frente. E pronto, e nós acabámos a dar esse salto, não é? E fomos morar para um primeiro sítio, onde, portanto, aquela casa na realidade é da minha mãe, foi o meu avô que a construiu em tempos, os meus avós são originários desta aldeia ao pé de Abrantes, pronto, e fomos morar para lá. Esta história só por si mesma é um testemunho, mas não é para este momento, Não, mas fica é um para outro testemunho por dia. si mesma. E o campo permite fazer coisas diferentes da cidade. E expor as miúdas verdadeiramente a um dos 4 pilares da educação que nós não estávamos a explorar. Não é porque a gente mora na cidade e vai ver o mar que estamos a ser expostos à natureza. Nem moramos na cidade e uma vez por semana vamos passear ao sábado à tarde à serra, que estamos no pilar da natureza. Aqui não. Aqui vocês podem ver que elas estavam verdadeiramente a ser educadas em casa, no meio do pilar da natureza. Do lado de lá elas estão a passear as ovelhas com a pastora. E aqui deste lado, pronto, elas dentro da propriedade elas tinham espaço para estar na natureza, então acabavam o dia normalmente assim, com os pés todos pretos. E aqui sim o currículo que tu estavas a dizer. Exato, portanto, este é o pilar da Bíblia, não é? Portanto, isto depois, Deus começou-nos levou-nos a uma coisa que nós não fazíamos recorrentemente, fazíamos de forma inconstante e fazíamos de uma forma assim um bocadinho atabalhoada, e Deus disse assim, não, calma, se vocês querem ter uma família correta, as famílias corretas começam o dia com o culto familiar. Que era uma coisa que nós não fazíamos de uma forma estruturada. E este é o currículo que nós, entretanto, começámos a fazer para o culto familiar, que é este aqui, o Sunlight Brasil, a versão em português, também existe a versão americana, não é? Que é o que usamos agora, porque este, entretanto, não está traduzido todo e a gente já o esgotou, e agora fazemos a versão americana em inglês. Este é um dos currículos que elas fazem em termos académicos, de matemática, mas está baseado num currículo cristão americano, e podem ver que a temática, mesmo que seja a trabalhar matemática, é tentar levar para uma mensagem que nos faça pensar em Deus, apesar de estarem a trabalhar a matemática, o estudo da Bíblia, portanto, este pilar da educação. Outro pilar da educação, não é? Nós, quando mudámos para o sítio onde vivemos agora, começámos a fazer trabalho no lar de idosos da região, depois tivemos que parar para o Covid e já não nos foi permitido voltar. Portanto, neste momento nós adotamos uma senhora de idade, que é esta senhora, que é a Dona Ascensão, que vive lá perto, mas vive sozinha, então nós adotámo-la, entre aspas. E tentamos fazer algum trabalho com os nossos vizinhos, que são ingleses, a esmagadora maioria, portanto, dificulta-nos um bocadinho de trabalho. Este é outro pilar da educação, a natureza. Temos ali vários sítios, não, por acaso estas são todas em Mivaqueiro, portanto a hortinha, elas a apanharem as ervas daninhas, a plantarem, a apanharem tangerinas ali, a apanharem uvas aqui em baixo. Nós estamos a resumir muito tempo em pouca coisa, não é? Portanto, não fiquem a achar que este é o pilar do trabalho útil. E este slide é muito importante, sobretudo para os pais, para as mães e para os pais, porque o trabalho útil baseia-se numa ideia que é a criança faz com os pais. Os pais fazem coisas e ganham novas competências. Eu fartei-me de aprender a fazer coisas assim que fui para o campo, porque na cidade não é preciso metade das skills que é preciso no campo. No campo nós temos que ir descobrindo coisas, desenrascando coisas. Felizmente hoje em dia existe uma coisa chamada YouTube que ensina imenso, mas temos que aprender e é suposto os filhos acompanharem os pais. E isto dá um transtorno terrível, porque o trabalho leva ao triplo do tempo a ser feito. Não é? Eu quando pus este berbequim na mão delas, eu parei para pensar de que buraco vai ficar a parede, qual é o tamanho do buraco na parede, porque havia esse risco, não é? Havia esse risco. Mas a verdade é que elas pegaram num berbequim nesta idade, eu peguei no meu berbequim, a primeira vez que peguei num berbequim tinha pai 20 anos, foi quando precisei. Não é? Portanto, elas estão a ser envolvidas em coisas reais. Aqui elas estavam a pendurar as mesinhas de cabeceira delas na parede. E era uma coisa delas, portanto até lhes faz sentido emocionalmente para isto. Lavar o carro, fica tão bem quanto pode ficar. Mas são elas que estão envolvidas e têm o gosto de estar a desenvolver essa capacidade e depois dizer, olha, fui eu que lavei. E há um componente relacional direto entre os pais e os filhos ao estarem envolvidos com este tipo de atividades. Ali estão a rachar lenha, e obviamente que aquilo, apesar de ser o machado,
elas não estavam a usar o machado para machadar, não é? Para perceberem. Elas punham o machado na madeira e depois o martelo é que fazia descer o machado, para não haver tanto perigo. Mas estavam elas a rachar um bocadinho de lenha para ajudarem, não é? E imagens na cozinha, na costura, imenso tecido que foi para o lixo, não é? Mas não importa. Sobretudo por minha causa, porque eu também tive que aprender a costurar. Portanto, as experiências da vida basicamente incluem tudo aquilo que elas experienciam e vivenciam só pelo simples facto de estarem em contacto com coisas, não é? E com experiências. Aqui estamos no Museu dos Caminhos de Ferro Portugueses. Se nunca lá foram, vão lá, vale a pena, é muito giro. No entroncamento. Aqui é um centro de ciência viva, ali foram convidadas a experimentar o cockpit, a escalada. Ali daquele lado estão na NASA e aquilo é uma nave espacial. E depois lá em cima estamos todos a tocar. João, isto é um pilar fundamental do desenvolvimento das crianças, não é? Não é? As coisas não se aprendem nos livros. Nos livros aprende-se aquilo que não dá para aprender de outra maneira. Mas o resto é como vocês dizerem, terem uma conversa com alguém que come carne, voltando à questão, e eles dizerem, eu sou vegetariano de segunda, porque eu como a vaca que comeu a erva. Sou vegetariano de segunda. A metodologia de ensino tradicional eu aprendo, por exemplo, da natureza em segunda. Alguém foi estudar a planta, pôs num livro um boneco e eu aprendi do boneco. E deu-os a dizer assim, está a planta ali fora. É só saíres da porta para fora e tens ali a planta. Vai ver como é que a planta está. Vai ver o tempo de germinação do feijão. Vai ver como é que as borboletas vão e onde é que eles metem os ovos. Não é como é que a borboleta é. Agora tens a couve cheia de ovos de borboleta e de lagartas e agora? Desenrasca-te. Não é? Porque elas vão querer comer aquela folha. Portanto, e agora chegámos a uma fase diferente e é esta, eu acho que estamos mais ou menos a respeitar o tempo. Exato, faltavam 10 minutos. E esta é a fase do restart. E porquê é que eu digo restart? Nós, o ano passado, por alguma razão, eu acredito eu, até por inspiração divina, fomos a um evento aos Estados Unidos, este ano voltámos a ir lá, é a Adventist Agriculture Association, portanto é a Associação de Agricultores Adventistas dos Estados Unidos, tudo muita gente alinhada com esta ideia da vida no campo, obviamente são agricultores, verdadeira educação, trabalho missionário, e eles nos Estados Unidos têm a benesse de terem o espírito de profecia lá há 150 anos, em original, com instituições que foram criadas desde o início para motivar este tipo de obra. Portanto, há ali pessoas que têm um mindset muito mais à frente do que o nosso. Coisas que nós achávamos que estávamos a fazer bem, ao falarmos com eles percebemos, pois ele já esteve aqui e já mudou o caminho. E isto faz parte da verdadeira educação, ir corrigindo. Mas sabendo ouvir e ver, ok, até aqui nos ajudou o Senhor, para onde é que temos que caminhar agora? E uma coisa que nós aprendemos este ano, e que agora vamos ter que tentar reimplementar lá em casa, foi uma frase que nós ouvimos de uma família que estava a dar um testemunho lá à frente e que nos disse assim, que disse assim ao plenário, né? Porque aquilo foi num plenário, e que disse assim, se vocês pegarem nos vossos filhos, os puserem em vossa casa, em frente a uma secretária, e lhes derem todos os livros normais da escola, e eles trabalharem naquela secretária de manhã à noite, com os livros da escola, vocês não estão a fazer homeschooling. Vocês estão a fazer escola em casa. Estão a perceber o trocadilho? Vocês pegaram naquilo que eles teriam e tiraram à instituição e trouxeram toda a instituição para dentro da vossa casa. E esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é aprender no meio da natureza, no trabalho útil, no trabalho missionário, com a Bíblia, e depois sim, aqui ou acolá, usar um recurso académico para complementar alguma informação que não é fácil de obter só na experiência da natureza que nós temos aqui à nossa volta. E portanto nós estamos novamente numa fase de restart do nosso plano. Não é deitar tudo fora, há muito trabalho construído, mas agora é preciso ajustar coisas. E nós queríamos acabar com este slide, esta primeira parte, exatamente por causa disto, que foi um início atribulado, teve correções, teve erros, e nós não somos melhores que se calhar muitos de vocês que estão aqui porque estamos novamente a ser contrastados com a ideia ou confrontados com a ideia de termos que reiniciar algumas coisas e reajustar algumas ideias. Estou a ainda para agora? Pode ser seguir. Já? Não, pode ser seguir. Ok. Portanto, para a primeira parte era isto. Nós estamos à frente do horário 10 minutos. Dúvidas, comentários, se quiserem. A segunda parte é mais teórica, portanto... Mais teórica? Sim, mais teórica a segunda parte. Mais refletiva, com mais textos.
Se tiverem alguma pergunta prática em relação a esta primeira parte, perguntem, coisas, aspectos práticos do que nós fizemos, mas se for para discutir teoria e filosofia da coisa, guardem para a segunda hora, caso queiram continuar aqui. Se tiverem Então, já tido a vossa dose, vou só obrigado por dizer-vos terem que participado. na segunda parte nós vamos falar sobre isto, sobre os 10 princípios da verdadeira educação, vamos conversar um bocadinho sobre eles e pronto, eu depois falo sobre este livro também, é só para vos dizer isto. 10 princípios, um bocadinho mais. Algum comentário? Não? Querem ir descansar? Sim? No fato, ouvi o livro Fontes Puras e Cisternas Rotas, do Sutherland. Sim? Recomendo, para entender o que aconteceu com a educação. Podes mostrar, Ok. podes mostrar. Uma vai para onde a outra vai. Pronto, nós tínhamos isto guardado para a segunda parte. Estava Isto guardado para a são segunda alguns, parte. São alguns livros de referência. Assim, não está aqui a Bíblia, porque é incontornável. Não está aqui o Espírito de Profecia, porque é incontornável. Essas são as bases da educação. Se está nesses livros, é a inspiração de Deus e é para fazer. E são outros livros que foram escritos. Que nos ajudam sobretudo complementar estes a 10. pôr em perspectiva Portanto, toda a educação. Os 10 princípios da verdadeira educação é uma ideia tipo como os 10 mandamentos e é escrito pelo Joshua White, que é vivo hoje em dia. Já o Sutherland, que escreve estes, era um pioneiro da Igreja Adventista e foi um dos fundadores da Escola de Madison. Para quem conhece a história de Madison e a influência dela na Igreja Adventista, o Sutherland foi um dos fundadores e também a sua formação era em pedagogia. Portanto, é o livro que ela estava a comentar, é este aqui, Fontes Vivas ou Cisternas Rotas. E vale a pena ler. Mais algum comentário? Não? Sim? Mas não sei se há bocado estavam a dizer, na fase em que estavam a fazer a transição alimentar e que se tornaram vegetarianos, mas depois disseram, éramos vegetarianos, mas não era nada alimentação saudável. Sim. Deviam elaborar um bocadinho mais. Claro, isso é a parte mais fácil de responder. Olha, e vou-te dizer isto de uma maneira muito simples. Porque nós fomos estudando mais ao longo do tempo, não é? E eu, como sou médico, agora ando a estudar um bocadinho mais essa área. Os estudos científicos mostram que os efeitos nefastos de comer carne, e a maior parte das pessoas aqui se calhar já viu estudos sobre os efeitos prejudiciais de comer carne. Os estudos científicos mostram que comer uma alimentação vegetariana de base processada, não é? Ou com muita gordura industrial ou com muitos açúcares refinados, tem um risco, por exemplo, cardiovascular, quase igual, é um bocadinho inferior, mas é quase igual ao estar a comer, por exemplo, carne processada, como é o caso portanto, das chouriças, das alheiras, dos fiambres. Portanto, ser um mau vegetariano traz zero benefícios à saúde. Aliás, ao contrário, é um fator de agravamento. Se o risco normal da população está aqui, comer carne processada vem para aqui, comer uma alimentação vegetariana má com muitos produtos processados vem quase para o mesmo sítio, e só uma alimentação que hoje em dia é denominada com aquela... A denominação é Whole Plant-Based Diet, ou seja, integral e só... Portanto, vegetariano estrito, a palavra mais habitual na sociedade é vegan, mas eu não gosto, portanto, vegetariano estrito e integral, só este tipo de alimentação é que na realidade baixa o risco de forma consistente. Portanto, nós durante anos fomos maus vegetarianos, porque estávamos a comer não carne, mas tudo o resto errado. E eu, que sou um guloso compulsivo, deixei de comer carne, compensei com o açúcar, por exemplo. Portanto, é uma pergunta fácil e uma resposta ainda mais fácil. Se a nível social sentem alguma dificuldade? Boa pergunta. Se a nível social sentimos alguma dificuldade. Então, Em qual das coisas? No vegetarianismo ou na educação? na educação. Na educação. Portanto, essa é a questão que normalmente é apontada ao homeschooling, é as crianças ficam socialmente desajustadas. Nós nunca tivemos esse medo, porque como eu fui estudar logo no princípio o que é que o homeschooling fazia ou não fazia, nós percebemos que normalmente os alunos do homeschooling têm melhores métricas académicas, mas como o homeschooling é uma coisa que existe desde sempre nos Estados Unidos, eles têm estudos feitos para isto e eles sabem que os resultados sociais destas crianças são idênticos aos das outras crianças em termos de comportamentos. A nossa experiência com as nossas filhas, ao contrário do que são crianças normais na escola, é que as crianças normais que vão a uma escola interagem com a faixa etária delas, eventualmente um ano acima, um ano abaixo.
é a zona de conforto deles. As nossas filhas vão brincar com os velhinhos da aldeia se for preciso. E andam a brincar com crianças muito mais novas, como vocês podem ver agora. Portanto, elas não têm o espectro da faixa etária bloqueado. Elas vão desde cá de baixo até lá acima, sem problemas nenhuns. Mas, de qualquer das maneiras, era uma preocupação que nós tínhamos. O tempo passou e nós tínhamos a questão de... Quando nós começámos, houve ali um momento em que nós sabíamos que não era bem isto, mas quase que era. A nossa percepção era, nós éramos a única família adventista a fazer homeschooling no país. Houve ali um momento que nós achámos. Houve um momento que nós achámos isto. Depois a Joana, já depois de estarmos a ver no campo, organizou com a União, na altura era o Paulo Sérgio Macedo que estava à frente do Departamento de Educação, uma série de conferências sobre educação. E a União aceitou fazer estas conferências, nós estivemos lá, a União também trouxe lá, portanto foi uma coisa concertada, e curiosamente começaram a aparecer várias famílias a assistir a estas conferências. E nós começámos a ver, afinal, há muito mais gente, o muito é o relativo, não é? Mas há mais gente envolvida com este tipo de trabalho, não é? A fazer homeschooling. E agora, recentemente, não está aqui, nós há 2 anos atrás abrimos uma coisa que nos chamaram a atenção dos Estados Unidos. Portanto, antes de termos ido lá, por e-mail, percebemos umas coisas, e falaram-nos num acampamento que existia só para famílias. O objetivo daquele acampamento é criar dinâmica familiar, e há pessoas aqui que já participaram. Portanto, nós há 2 anos fizemos o primeiro evento, o ano passado fizemos o segundo, portanto em 2023, o segundo ano, e esse acampamento é mesmo só para as famílias virem como família. Não é para homeschooling, apesar da maior parte das famílias que aparecem vêm do homeschooling porque estão sensíveis à ideia. Mas a ideia é a família crescer como família, trabalhar como família, crescer como família. Em virtude destes acampamentos, começámos a ter ligações mais próximas com mais pessoas que faziam o homeschooling. E entretanto, isto evoluiu e agora existe na zona centro, que é de onde nós somos, para toda a malta que é da região centro, e vocês percebem isso em termos eclesiásticos, que existe a região de Lisboa, do centro e do ano. Portanto, na região centro, nós temos um grupo que é um grupo que, no fundo, junta estas famílias que estão em homeschooling. São quantas pessoas? Somos, neste momento, cerca de 33 famílias. 33 famílias que se juntam uma vez por mês para irem fazer uma atividade desportiva, ou uma atividade cultural, ou só para irem ajudar alguém. A última atividade foi ir ajudar a preparar uma horta de uma destas famílias. E estes momentos que acontecem só uma vez por mês resolvem 2 problemas. Portanto, a parte social, elas também já iam ao conservatório de música, já iam à natação, portanto já interagiam com outros miúdos, mas este grupo permite suprir uma necessidade que nós sentíamos que não estava a ser suprida, que é elas estarem envolvidas com crianças que têm exatamente a mesma visão, cujas famílias têm exatamente a mesma visão. Em vez de se sentirem umas deslocadas no meio da sociedade toda, dizem assim, eu não sou um bicho isolado, não sou um bicho diferente dos outros, na realidade eu faço parte de um grupo de pessoas que quer caminhar para o céu. E há apoio aqui, interagem com pessoas destas e, portanto, têm um suporte, um grupo de pares, aquela pressão do peer pressure que a gente fala, muitas vezes, o peer pressure delas agora é neutralizado por este grupo que elas fazem parte. Não é? Por exemplo, todos os que estão ali fazem parte desse grupo agora, só para vocês perceberem. Queres acrescentar uma coisa, Joana, em relação a isto? Da parte social? Não, acho que era isso, basicamente. Os outros miúdos têm algum tipo de vídeo de alguma maneira ou não? Não. De todo. É ao contrário. De É ao todo. contrário. Os professores do conservatório é que as puseram a fazer coisas que não deviam ser para o nível delas, no nível mais acima. Portanto, não sei se vocês repararam, elas as duas têm tocado lá à frente na orquestra, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, porque estão a tocar na orquestra do conservatório, que não deveria de ser para esta faixa etária. Mas porque elas são mais controladas, uma coisa que nós, como pais, às vezes não achamos. Achamos que elas são uma na outra o tempo todo, mas quando na realidade são colocadas ao pé dos jovens que estão lá fora, o que as pessoas dizem é são tão bem comportadas e nós não! Isto são! E sim, vocês não estão a ver os outros! E a gente, E isso o que faz é que os professores convidaram-nas a estarem a pertencer na orquestra do conservatório, que só deviam de começar pelo menos para o ano que vem. E já estão a tocar pelo menos há um ano na orquestra do conservatório. Portanto, tocam com miúdos mais velhos e depois muitas vezes esta questão que os miúdos mais novos até se picam uns com os outros, elas como estão com mais velhos até olham, é tão engraçado estarem aqui as pequeninas. E é muito engraçado porque nós temos situações em que, por exemplo, a minha mais velha
teve como melhor amiga durante bastante tempo, se vocês perguntarem ainda hoje, ela diz que é uma das melhores amigas dela. Tem 20 e... casou há pouco tempo, portanto... Exato. É uma das melhores amigas dela, portanto, eles não estão limitados a terem amizades apenas com os da mesma faixa etária deles. Eles têm amizades com muitas pessoas e criam vínculos a sério com essas pessoas.